qualquer tipo, qualquer tipo de liminar, qualquer tipo de liminar autoriza a autoriza a suspensão, suspende a exigibilidade. E por fim, um exemplo clássico de suspensão é o parcelamento. Parcelou durante a vigência do parcelamento, o fisco não pode te forçar o pagamento, está suspenso a exigibilidade, suspendeu a exigibilidade. Beleza? Então, suspensão da exigibilidade acontece, tampa o vencimento, a administração não pode te exigir o pagamento. Artigo 151 do CTN, beleza? Vamos continuar. Extinção do crédito tributário, extinção do crédito. Artigo 156 do CTN, 156. Não vou falar de todas as modalidades. Não vou, mas vou falar das que eu acho que vale a pena dar uma lembrada, vou compactá-la, tá? Então, extinção do crédito tributário quer dizer o quê? O que aconteceu com o débito, com o crédito? Acabou, desapareceu. A relação fiscal, a relação tributária desapareceu. Então, se acontecer, se for efetivado algumas das modalidades do artigo 156, significa extinção, tá? Vou chamar a atenção de poucas, tá? Vale a pena dar uma lida, não é para se matar, ler, lembrar que essas são modalidades. Tá? Olha, isso aqui é extinção e não suspensão. Tá? Por exemplo, decisão judicial passada e julgado, que você tem que falar assim, né? Decisão judicial de trânsito e julgado. Favorável ao contribuinte da extinção. Lembrar só quais são as modalidades, não saber as de ponta a ponta, né? O conteúdo exato delas. O que eu acho que tem que saber do conteúdo das modalidades de extinção, qual é? O que é pagamento. Por quê? Porque lá na frente do 156 também fala, olha, o que também extingue é a homologação do lançamento e do pagamento antecipado que a gente falou agora há pouco, lá do lançamento para homologação. Para vocês não confundirem. Pagou um tributo, você pagou o que, Jesus? Você pagou um tributo lançado por ofício, o pagamento extingue. Ah, eu paguei um tributo lançado por homologação. Primeiro você não pagou, você antecipou. Isso não gera, essa ida ao banco não gera extinção. O que gera extinção não é o ato de ir no banco, não é o ato de recolher o valor. É o ato da administração homologar. Então, para não errar, IPTU e IPVA pagou a extinção. Imposto de renda, foi no banco, recolheu a DARF, teve extinção? Não. Tem que esperar a administração homologar. A homologação que provoca a extinção. Lembra, expressa ou tácita, tá? Outra coisa para não lembrar de remissão. Lembrar de remissão. Remissão é uma modalidade também de extinção, tá? Lembra, remissão depende de lei, tem que ter lei. Remissão, lembra que são dois S's. Tira as letrinhas, fica missa lá. O que quer dizer? Você vai na missa, cacete, porra, pediu o quê? Perdão. Então, remissão é o quê? Perdão do débito, perdão do débito, perdão do débito, tá? Remissão é perdão do débito tributário, através de lei. Não confunde com isenção. Isenção nem deixa nascer a relação que a pouco a gente vai ver. Remissão é o perdão do débito, perdão do débito. E por último, vão ser, adora decadência e prescrição, tá? Para ficar mais fácil, põe um divisor na sua vida, tá? Divisor. Para trás, decadência, para frente, prescrição. Elas não andam juntas. Quem é o seu divisor? O seu divisor chama-se lançamento. Para trás, eu não estou falando onde começa a contar. Só quero que você pense assim. O lançamento, para trás do lançamento, ó, do fase gerador até o lançamento, você só cogita a ideia da decadência de 5 anos. Tá? Que está lá no artigo 173 do CTN. Prescrição. Prescrição, só você cogita ela pós-lançamento, que está lá no artigo 174 do CTN. Pós-lançamento. Então você tem um divisor. Para trás do lançamento, decadência. Para frente do lançamento, só prescrição. É uma espécie de divisor. Não é que lançou, começou a contar a prescrição. Eu acho que não vale a pena a gente entrar nisso. Só divide. Para trás, para trás decadência, para frente prescrição. Tá bom? 5 anos cada uma. 5 anos cada uma. Tá? Passou o lápis temporal da decadência, extinguiu. Passou o lápis temporal da prescrição de 5 anos, extinguiu também. Tá bom? Vamos continuar. Exclusão do crédito tributário. Exclusão do crédito tributário, o que eu acho que vale a pena? Tá no artigo 175. Lembrar das duas modalidades, tão somente. Lembrar que as duas modalidades que eu vou falar da exclusão do crédito tributário, elas ocorrem somente através de lei. Tudo direito tributário acontece através de lei. Que é a anistia e isenção. Anistia e isenção. O que eu quero que vocês entendam? Todas dependem de lei. Todas dependem de lei. Tá? Pode até acontecer de eu ter um despacho concedendo anistia, eu ter um despacho concedendo isenção. Mas é um despacho com uma lei autorizando por trás.
Deu pra entender? Então a lei está sempre vigorando. Concedo anistia, concedo isenção. E pode haver um despacho da autoridade administrativa concedendo. Mas não é que ele concedeu, o ato é vinculado. Artigo 3º CTN. É porque a lei autorizou ele, tá? Para facilitar. A anistia, para não errar, a anistia, ela exclui o quê? A penalidade. A anistia ataca a penalidade. A anistia ataca a penalidade. Tá? A anistia ataca a penalidade. Não deixa ter penalidade. Tem a penalidade, eu vou excluir a penalidade, desaparecer com a penalidade, mandar a penalidade pra puta que eu pariu. Anistia é penalidade. Beleza? Isenção. Isenção depende de lei. Para não errar, isenção, primeira coisa, isenção ela não mexe com a obrigação acessória. A pessoa pode estar isenta, mas tem que cumprir a obrigação acessória. Então, primeira isenção depende de lei. Não vai chamar a igreja está isenta. Porra, a igreja está imune. Está na Constituição, isenta. Isenção é lei. Para não errar, eu acho muito mais fácil pensar, a isenção é o quê? Ela mutila a obrigação principal. Como assim mutila? A obrigação principal não nasce. Se eu estou isento, a obrigação principal tributária não nasce para mim. Não nasce o dever de recolher o tributo. Tá? Não nasce o dever de recolher o tributo. Eu estou falando tributo por quê? O artigo fala assim, o CTN fala, olha, a isenção é aplicável aos impostos, mas também pode ser estendido para todas as demais espécies. Então, para tudo. Então, eu posso ter isenção do quê? De qualquer espécie tributária, tá bom? Mas lembrando, a anistia mexe na penalidade, exclui a penalidade. A isenção exclui a obrigação principal. Como assim? A palavra excluir da isenção vai ficar mais fácil. Não deixa nascer a obrigação tributária principal. A acessória nasce. Pode nascer, mas não nasce a obrigação principal, o dever de recolher não nasce. Fechou? Da parte assim, legal que eu digo, legal porque o direito tá legal pra caramba, mas a parte do CTN eu acho que ficou suficiente. Vamos para a parte constitucional, que eu vou compactar, que é bem rápido, para fechar com o sistema constitucional tributário. O que me interessa da Constituição, pensando nessa revisão aqui de véspera, essa coisa rápida, que me interessa de direito tributário? Lembrar dos princípios. Vou falar eles rapidinho. Lembra? Princípio da legalidade, 151 da Constituição. Só posso exigir tributo através de lei. Tributo só através de lei. Mas lembra que eu posso criar tributo, alterar tributo, tudo através de lei. Mas lembra que tem exceção à regra. Exceção à regra. Qual é a exceção à regra? Os impostos federais, mas só os federais. Os impostos federais, alguns impostos federais, a alteração da alíquota pode ser via decreto. A alteração pode ser via decreto. Quais? São 4. Imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Como eu vou saber? Lembra, os 4 não tem a letrinha R. Não tem o R na sigla. Não tem R, não respeita a legalidade. Beleza? Só lembra que o IGF não tem R, mas o IGF é por lei complementar, então ele não é exceção de nada, ele aplica-se tudo. Volta os 4. Os 4 são impostos extrafiscais, são impostos porque a letrinha R não tem R na sigla, não respeita. Imposto de renda tem R? Respeita. Continuando. O princípio da igualdade, lembra? Está no 152. A tributação tem que ser uniforme, idêntica para todos os contribuintes que estão praticando o mesmo fato. Se eu tenho um carro, eu comprei um carro X, o cara aqui do lado comprou o mesmo carro, não interessa a nossa capacidade financeira, a tributação tem que ser idêntica. Princípio da irretroatividade, 153A. Princípio da irretroatividade quer dizer o que? Olha, a tributação, eu só posso cobrar, aplicar a lei vigente na época do fato. Só posso cobrar a lei vigente na época do fato. A lei foi revogada, estou pouco me lixando, só vou cobrar a lei, só vou utilizar a lei vigente na época do fato. Lei nova não retroage, lei nova não retroage. Pode retroagir? Pode. Para beneficiar quem? O contribuinte, para penalidade mais benéfica. Só lembra que só não vai retroagir, só mesmo se for mais benéfica, não retroage, se eu já tiver satisfeito a obrigação, ou se eu tiver uma decisão, por exemplo, uma decisão judicial me mandando pagar. Porque aí gera coisa julgada, não tem como retroagir. 153B, princípio da anterioridade. Lembra? Toda a tributação, se eu tinha feito o exercício seguinte, não é ano, não é anualidade. Exercício seguinte. Exercício seguinte quer dizer o quê? Dia 1º do 1 de cada ano. Se eu publicou hoje, vai ser o tinha feito dia 1º do 1 de 2020. Maravilha?
Tem exceção? Meu, tem. Exceção qual é? A mesma do que eu falei anteriormente. Qual que eu falei anteriormente? Daqueles 4 impostos federais. Aqueles 4 impostos federais, eu não vou respeitar o princípio da anterioridade, aplicação imediata. Tá bom? Não vou usar, não penso nisso. E lembra que tem 2 coisas a mais, que é a CID combustível e ICMS combustível, que não respeita a anterioridade também. Beleza? Continua. Princípio da noventena, tá no 153C. Não chamo de anterioridade. Nonagesimal, não gosto. Expliquei agora no começo, mas não vem ao caso. Vamos focar na prova. 153C. C quer dizer o que 153C? Eu tenho que dar para o contribuinte um mínimo de 90 dias. Além do exercício, tem que encaixar aqui um mínimo de 90 dias, tá? Então, se publicar alguma norma no dia 1º do 11, vai surtir efeito quando? Dia 1º do 1. Precisa da autoridade. Mas te fazer uma pergunta, da publicação até 1º do 1, eu consigo encaixar aqui 90 dias? Não, não consigo, eu tenho que andar mais 30. Então eu vou andar mais 30, vai cobrar lá pro dia, sei lá, dia 30 de janeiro, tá? Então o contribuinte, além do exercício, tem que ter um mínimo de 90 dias. Tem exceção? Tem. A mesma coisa dos que eu falei até agora, os 4, só quero que você inverta. Como eu inverto? Antes o IPI não respeitava, agora o IPI respeita 90 dias. Repete o que eu falei até agora das exceções. O IPI não respeita. Não respeitava, agora ele respeita. O imposto de renda respeitava, agora não respeita. Tá ok? Agora o imposto de renda não respeita. IPI não respeita a anterioridade, mas respeita a noventena. Imposto de renda respeita a anterioridade, mas não respeita a noventena. E lembra também, para fechar a noventena, a majoração, o aumento da base de cálculo, é só da base, não é da alíquota, só da base de cálculo do IPTU e do IPVA, IPTU e IPVA, base de cálculo IPTU e IPVA, só do IPTU e IPVA, base de cálculo dos dois, não respeita o mínimo de 90 dias, tá? Não respeita o mínimo de 90 dias, tá bom? Já tô quase fechando, tô falando só os princípios que eu acho que podem ser cobrados. Vou pular alguns, é óbvio, tá? Falando agora da noventena, vou saltar um pouco, eu já tô quase acabando os princípios. Vamos falar do princípio da uniformidade geográfica, está no artigo 151.1. Uniformidade geográfica que interessa para mim. Lembra que ele é federal? É um princípio que só tem abrangência no âmbito federal, porque é só para a União Federal, que fala que a tributação tem que ser uniforme, idêntica em todo o território nacional, tem que ser a mesma, tá? Tem exceção? Tem. Qual é a exceção? Salvo para concessão de benefício, né? Benefício fiscal, incentivo fiscal, para desenvolvimento social e econômico de determinada região do país. Então, se eu quero desenvolver aquela região, eu posso dar um benefício fiscal que vai ser uma alíquota diferente do resto do país, tá? Mas a regra é ser tudo a mesma coisa, sempre a mesma coisa, tá bom? Tá? De princípio, pode cair outros? Podem, mas não tem como eu dar certeza. Mas são os principais princípios de matéria tributária, são esses, na minha visão, tá? E que eu acho que pode ser questionado, esse princípio da seletividade, não cumulatividade, que é do IPI do CMS. Isso aí pra mim é a segunda fase, não acredito que vai cair agora, tá bom? Para fechar, imunidade tributária. Não vou detalhar toda, só lembra que existe, o que é imunidade tributária? Primeiro, tá na Constituição, tem que estar na Constituição. Imunidade tributária, ela, mesma coisa que a isenção, mas a isenção tá na lei. Imunidade tributária não tá. Imunidade tributária, olha que importante, gera direito adquirido. Imunidade tributária é cláusula pétrea. É garantia constitucional. Beleza? É garantia constitucional. Tá? E a imunidade, o que ela faz? Não deixa cobrar. Cobrar o quê? A obrigação tributária principal. A obrigação tributária principal não nasce. Não é igual a isenção por força de lei. Agora é por força constitucional. Por força do texto constitucional que não deixa cobrar. Tá bom? É literalmente, como fala o próprio caput do artigo 150, é uma vedação, uma proibição, uma limitação ao poder tributário. Trava totalmente, é uma barreira a tributação. Trava a barreira. Não deixa passar nada. Tá bom? As imunidades, elas podem ser, elas podem atingir, a primeira regra, qualquer espécie tributária. É que a Constituição, ela trabalha muito com o quê? Ela fala bastante de imposto, tá? Mas a Constituição Federal, ela deixa bem claro, a imunidade tributária pode atingir qualquer espécie tributária. Qualquer espécie tributária pode acontecer, pode ser imunidade.
Vou dar um exemplo. Direito de petição, está no artigo 5º, inciso 34, ele fala o quê? Olha, todo mundo tem direito a se manifestar perante o órgão público, independente do pagamento de taxa. Quando ele fala independente, desonerou, isso é o quê? Imunidade. A emissão de certidão, nascimento. Por que eu não pago? Eu tenho proteção. Por que eu não pago para permitir uma CND? Imunidade tributária de taxa. Então, imunidade pode pegar qualquer espécie tributária, não só imposto. Mas lembra que 90% é imposto, tanto que nós vamos entrar agora. Tá? A imunidade tributária, ela pode ser genérica ou específica. Genérica ou específica, tá? Primeira fase, normalmente, é genérica, específica, difícil, cara, que é muito detalhe. Muito detalhe. Por quê? O que é genérica? Imunidade tributária fala o quê? As pessoas, as coisas que eu falar, estão o quê? Imunes. Do quê? Qualquer imposto. Se eu falo livro, o livro está imune, mas o que pode ser tributado no livro? IPI e ICMS. Então IPI e ICMS não tributa. A igreja, o templo de qualquer culto, é imunidade genérica. Imunidade genérica, ele vai pagar qual imposto que ele está imune? Qualquer imposto que pode recair sobre a atividade. Percebam? Imunidade genérica protege aquelas pessoas, aqueles objetos que estão lá no 156 da CF. Tá? Tem 5 alíneas lá, A, B, C, D e E. Aquelas 5 situações, tá? Não vou entrar, senão vai ficar cansativo. Não podem ser tributadas de qual imposto? Qualquer imposto. Tá? Até entro fazendo bem resumão. Imunidade específica. Perceba, é a imunidade do próprio imposto. Tem imposto que possui uma imunidade dele. Então essa imunidade não é da pessoa, não é do objeto, é do imposto. Por isso que é específica dele. Um exemplo para ficar fácil. O artigo 156 ele fala: se eu comprar um imóvel, eu não sou imobiliário, eu não trabalho com a parte administrativa de imóvel. Se eu for comprar um imóvel para fazer o quê? Para integralizar o capital social de uma empresa, tem imunidade, não pago o ITBI. Não vou pagar o ITBI. Perceba, é uma imunidade, não quero saber quem é a empresa. Só tem a regra que não vou colocar se for do ramo imobiliário. Mas perceba, não quero saber quem é. Qualquer empresa pode, se ela for pegar e integralizar. Então não é uma imunidade genérica de qualquer imposto, é só do ITBI. É uma característica, é uma imunidade específica, é uma característica do imposto. Do imposto. Beleza? Volto na genérica para te fechar. Imunidade genérica é qualquer imposto, na linha A até a E do 156. Rápido, imunidade recíproca. Um ente federativo pode tributar o outro, tá? A administração indireta também entra nessa, desde que não explore atividade econômica. A linha B, imunidade dos templos de qualquer culto. Qualquer templo, não interessa a religião, tá imune, não paga, beleza? Quem está mais imune? Os sindicatos, perdão, estou mudando a ordem. Os partidos políticos e suas fundações. Qual é o partido? Qualquer partido. Quem mais? Sindicato dos Trabalhadores. Boa pergunta. Sindicato dos Trabalhadores para cair na prova. Dos Trabalhadores. E não sindicato patronal. Perceba. Qual partido político? Qualquer um. Qual ente federativo está imune? Qualquer um. Tá? Qual templo? Qualquer um. Qual sindicato? Só dos trabalhadores. Aqui ficou um pouco específico, só dos trabalhadores. Tá bom? E eu tenho mais o quê? Eu tenho imunidade do sindicato, imunidade de entidade de assistência social e educacional. Entidade de assistência social e educacional, desde que ela não faça o quê? Tenha lucro e atenda o que está lá no artigo 14 do CTN. Rapidinho. O dinheiro tem que ser investido no próprio país, tem que ser no próprio país. O dinheiro tem que ser investido no próprio país, não pode ir para fora. O dinheiro tem que ser reinvestido na própria atividade. Tanto que a ideia de sem lucro, sem fins lucrativos. E tem que ter toda a parte escritural, para obrigação acessória devidamente cumprida. As 3 coisas. Eu tenho imunidade do livro, qualquer livro, do jornal, qualquer jornal, e do periódico, qualquer periódico. E o papel destinado à sua impressão. Tinta não. A tinta paga. E o papel destinado à sua impressão. E o papel destinado à sua impressão. Tá? Aí foi criada a emenda constitucional, nós temos a imunidade da linha E. E, vou compactar, pensa assim. Ela só tem imunidade na etapa de produção. Etapa de produção da mídia inicial, da mídia. Mídia do quê? Ela protege a parte musical, que ela fala o seguinte: a imunidade da linha E é aquela imunidade que ela vai pegar, ela fala fonograma e videofonograma. Porra, DVD e CD, Blu-ray e CD, por exemplo, tá? O que essa imunidade faz? Ela protege, ela vai dar imunidade para se o DVD, o videofonograma, fonograma, ele for o quê? Ele for
música tal de um brasileiro ou de um intérprete brasileiro. Tá? Então a regra é ter o brasileiro ali no meio. Tá bom? É ter o brasileiro ali no meio. Beleza? Então eu acho que tentei passar o máximo assim, o que eu acho que pode cair, pegando as últimas provas. Por exemplo, não falei de responsabilidade tributária. Tem acho que 2 exames que caiu responsabilidade tributária. Não acredito que possa cair. Também não posso falar, não vai, né? Então não custa. Pensando em responsabilidade, não vou entrar para o vídeo não ficar tão denso, porque sinceramente eu acho que não pode, são 4 exames, não acho que vai. Imunidade de responsabilidade é dar uma lida do artigo, ler no 126 e eu leria do 126 exclusivamente até o 135. Só faria uma leitura assim. E lembrar no direito tributário, para você não errar, a responsabilidade é sempre do adquirente. Quem comprei seu imóvel, a dívida é de quem compra. Lembra da ideia, a ideia responsável é do adquirente. Você faz a transmissão, sempre do adquirente. Beleza? Espero ter ajudado. Tá bom? E boa prova para todo mundo domingo aí. Tá bom? Um abração.